Nós vamos iniciar pela manhã mais uma série de mensagens e desta vez nós vamos meditar nos 5 primeiros livros da Bíblia. Cada domingo a intenção é que nós possamos nos aprofundar e estudar cada um deles. Então hoje Gênesis, no próximo domingo Êxodo, Levítico, Números e por fim Deuteronômio. Então nós vamos iniciar, se quiser pode deixar lá nos slides. Não sei se o Juan já tinha conseguido pegar, eu mandei ontem à noite. Se quiser deixar lá no primeiro slide já. Então o título da série de mensagens é este, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós, antes de meditarmos, então, no primeiro desses livros, que é Gênesis, nós vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe, Deus nos guie. E vamos lembrar também de orar pela família do pastor Paulo Vicente, pois ontem à noite ele veio a falecer. Ele é parente da irmã Cleusa, se não me engano é cunhado, da Cleusa. E também foi meu professor na faculdade, então ele foi um homem de Deus, um pastor muito querido e um professor muito sábio que abençoou muito minha vida e sei que não só a minha vida, mas de vários outros alunos. E ontem ele veio a falecer. Então vamos estar em oração pela vida da família dele, pela esposa Bernadette, para que Deus esteja consolando e confortando os corações. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós te pedimos primeiramente a tua orientação, que o Senhor nos guie, Deus, ao longo dessa série de mensagens, Deus, onde nós vamos estudar esses 5 livros que são tão importantes para entendermos a tua palavra como um todo. Que o Senhor nos abençoe para que possamos trazer as aplicações à nossa vida, para que possamos ser transformados, Deus, por aquilo que o Senhor quer nos passar, através de cada um desses livros tão especiais, ó Deus. Que agora, neste domingo pela manhã, seja a tua voz que será ouvida, ó Deus. Que o Senhor venha falar ao meu coração, ao coração de todos nós, e que a tua palavra, Deus, venha a adentrar, Deus, os nossos corações, nossas almas, transformando e nos levando para mais perto de ti. Nós sabemos que só o teu Santo Espírito pode fazer isso. Nenhum ser humano é capaz de fazer tarefa tão grandiosa, Deus. Então te pedimos que por tua graça e misericórdia, mesmo sem nós merecermos, que o teu Santo Espírito fale com a tua igreja. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor, que é o Deus onisciente, onipresente e onipotente, esteja ali com a tua mão na vida da família ali do pastor Paulo, Deus, consolando cada um deles neste momento. Um momento tão difícil, Deus, onde perderam alguém tão querido e amado, Deus. Não só pela família, mas pela igreja, pelos alunos que ele teve, Deus. Que o Senhor esteja abençoando a Bernadette neste momento, Deus, cuidando dela, estendendo a tua mão, Deus, e consolando também seu coração, Deus. Nós louvamos o teu santo nome, Deus, pelo servo de Deus que o pastor Paulo Vicente foi. E nós glorificamos o Senhor, Deus, porque o Senhor usou a vida dele para engrandecer o teu nome, Deus. E agora ele está nos teus braços. E nós louvamos o teu santo nome por isso, Deus. Continue ali com a sua família, sempre consolando e confortando. E que todos ali possam encontrar refúgio na tua presença. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos meditar nesses primeiros 5 livros. E é de suma importância que nós possamos meditar nesses livros, porque geralmente são livros que nos causam certa dificuldade. Geralmente acabamos lendo Gênesis, até conseguimos entender, aí chegamos em Êxodo e entendemos também um pouquinho ali, mas já tem algumas dificuldades, e aí chega Levítico e aí a coisa parece que desanda, E aí, assim que você consegue vencer Levítico, chega Números e aí parece que desanda ainda mais, porque são livros que geralmente possuímos certas dificuldades para entender, não são tão
fáceis, porque são são livros que possuem uma carga histórica e cultural muito grande daquela época, algo que nós não estamos acostumados a enxergar daquela forma. Então, geralmente, muitos irmãos e irmãs acabam tendo essa dificuldade nos livros do Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia, e o nosso objetivo é, através dessa série de mensagens, tornar cada um deles um pouco mais claro e, ao mesmo tempo, trazer aplicações para as nossas vidas, entender a mensagem central de cada um desses livros e tornar mais fácil a leitura desses livros a partir de um panorama geral, né, de como esses livros funcionam e de como eles são escritos ali e qual propósito eles têm. Nós atribuímos eles geralmente a Moisés, né? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós chamamos eles de Pentateuco, porque penta, que é 5, nós brasileiros já estamos acostumados com essa palavra, e teucos, que são rolos, né? Livros no grego, então são 5 livros, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Por isso, então, é chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Podemos chamar também de Torá, né? Os judeus costumam chamar de Torá esses 5 primeiros livros, pois são os livros que possuem a lei de Deus. E, por mais difícil que seja, por mais que às vezes a gente se sinta confuso na leitura desses livros, são livros que nós não podemos ignorar, porque nós bem sabemos que a palavra de Deus, toda ela é inspirada. Mateus é inspirado, Deuteronômio também. João, o Evangelho de João é inspirado por Deus, é palavra de Deus, tanto quanto Levítico, tanto quanto qualquer listagem que há, que às vezes são cansativas de ler, mas que existem em números, mas que também são palavra de Deus. Então, nós não podemos ver esses livros como livros mais difíceis e simplesmente pulá-los, né? Ou ignorá-los, ou vou repetir Mateus pela 50ª vez e Levítico está lá esperando para ser lido, já faz 5, 10, 15 anos, porque só nós temos dificuldades e achamos que é melhor ignorar. Pelo contrário, na verdade, sem entender o Pentateuco, sem entender esses primeiros 5 livros da Bíblia, a Bíblia toda ela fica muito desconexa. Nós não conseguimos entender nem o Novo Testamento perfeitamente se nós não entendemos o Antigo Testamento. Então, aqueles irmãos e irmãs que às vezes por essa dificuldade pulam, estão acabando perdendo bastante coisa e perdendo uma visão mais ampla e completa da palavra de Deus e perdendo ainda mais uma visão mais ampla e bela daquilo que Deus fez em Jesus Cristo. O Pentateuco nos dá as bases da revelação bíblica. Ela fala sobre criação, sobre queda, sobre a aliança de Deus, sobre lei e formação do povo de Deus. Sem essa base, a leitura das Escrituras fica um pouco fragmentada. E a gente tem dificuldade entre ver a continuidade do Antigo para o Novo Testamento. Parece que as coisas elas não se ligam tanto assim. Então, pensando em tudo isso, na importância e às vezes na dificuldade que nós temos na leitura desses livros, nós vamos meditar e espero, com a graça de Deus, ao longo desses domingos, tornar cada um desses livros um pouco mais claros e mais fáceis para que possamos ler e entender as aplicações daquilo que Deus quer nos dizer e possamos ter uma visão ainda mais ampla da história bíblica, pois esses livros também fazem parte. Pode passar mais um. Então, o primeiro que nós vamos meditar, obviamente, é Gênesis. Não sei se dá para ler ali, dá sim, que no nome original é Bereshit, né, que é no princípio. Então, quando o Gênesis começa no verso de número 1, no capítulo 1, ele diz, no princípio, e no hebraico é essa palavra que é escrita. E este é o título original do livro. Então, o livro não tem esse nome de Gênesis originalmente, né, mas o título no hebraico seria no princípio, no início, na origem. E este é o livro que começa a contar a história da redenção. É o livro que dá início à palavra de Deus e que nos dá bases daquilo que vai ser descrito mais tarde e daquilo que vai ser
desdobrado, né, explicado e aprofundado em outros livros, conforme a gente avança na leitura bíblica. Então, nós vamos tentar ver aqui, eu sei que o livro é grande, né, são 50 capítulos, mas nós vamos tentar ver um panorama geral deste livro e tentar esclarecer ele um pouco melhor. E ao longo deste panorama, nós vamos ver aplicações que nós podemos tirar para as nossas vidas, e nós vamos também ver como enxergar Jesus Cristo no livro de Gênesis, pois cada um, do começo ao fim, né, a Bíblia, ela fala sobre Jesus Cristo. Então, nós começamos entendendo um pouquinho sobre o panorama. Nós vamos ler ali Gênesis, capítulo 1, verso 1, e vamos ver, então, que Gênesis, ele fala sobre a criação de todas as coisas. Pois diz assim a palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Então nós vemos que Deus, ele dá ordem às coisas, ele cria todas as coisas. A partir do nada, Deus fez tudo e trouxe tudo à existência pela ordem da sua palavra. Havia trevas, caos, desordem, e Deus pega tudo isso e faz tudo ser, e faz tudo existir, e Ele cria ordem, Ele cria beleza, e Ele cria tudo aquilo que nós vemos que é bom e que existe. Afinal de contas, cada vez que se encerrava um dia na criação, Ele ia e falava: isto é bom. Deus só é capaz de fazer coisas boas, Deus não pode fazer nada de ruim, e foi assim que fez a criação. E ele vai continuando, e ele chega no capítulo 1, verso 26 e 27, e nós chegamos no ápice da criação, onde Deus, ele cria os seres humanos. Ele diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui aquilo que nós chamamos da coroa da criação de Deus. Não há nada mais importante ou mais significativo que Deus tenha criado, senão o ser humano, o homem, a mulher. E tanto o homem quanto a mulher são imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem e a mulher têm um papel ímpar em toda a criação. Eles devem ou deveriam ser, nós deveríamos ser, reflexo do caráter de Deus. Afinal de contas, se nós podemos amar, se nós podemos ser bondosos em certa medida, isso é porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus de amor e de bondade. Nós também somos representantes de Deus na criação. Temos potencial para criar beleza, ordem, e a semelhança daquilo que Deus fez quando criou todas as coisas. E tudo isso serviria para glorificar o Senhor. Nós somos tão especiais na criação de Deus, que Deus, ele abençoa o ser humano. A bênção de Deus está sobre o homem e sobre a mulher. E ali ele coloca Adão e Eva no jardim, mas ele deixa com eles uma escolha. Pois há uma árvore, que nós sabemos que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele dá uma ordem ao homem e à mulher, dando uma escolha a eles. A ordem era que eles não comessem do fruto desta árvore. Então, meio que a pergunta que Deus quer fazer à humanidade é: será que vocês vão confiar em mim para definir o que é bom e o que é mal? Ou tomarão para si autonomia para vocês mesmos definirem aquilo que é certo e errado para vocês e se rebelarão contra mim? Essa é a escolha que Deus dá a Adão e a Eva. E nós já sabemos, né, que no capítulo 3 a queda acontece. Nós vemos que a serpente, que não é apenas qualquer serpente, mas se nós lermos Apocalipse, capítulo 12, verso 9, vai nos dizer o seguinte:
vai nos dar a identidade dessa serpente tão famosa do livro de Gênesis. Apocalipse 12, verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então essa serpente que engana Adão e Eva era o próprio Satanás, era o diabo, e ele então persuade ali Adão e Eva a comerem do fruto. Eva come e dá o fruto ao seu marido, a Adão, e então o pecado entra no mundo. É o que nós lemos no capítulo 3, verso de número 6, e diz o seguinte: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu, e ali a escolha foi feita. Adão e Eva disseram com esse ato, muito mais do que comer um fruto, que na nossa mente geralmente é uma maçã, mas o que eles dizem com isso é: Deus, eu não ligo para aquilo que o Senhor diz, eu não confio no Senhor, não confio na sua palavra, eu quero definir o que é certo e errado para mim, e aquilo que você diz que é certo ou errado, eu não estou nem aí, eu quero fazer aquilo que eu quero. E isso é o pecado. O pecado é nós tirarmos Deus do trono e colocar nós ali e falarmos: agora eu vou definir o que eu quero para a minha vida. Se eu vou comer do fruto, se eu vou fazer isso ou aquilo, Deus não pode me proibir e eu me rebelo contra Ele. Todo pecado é, no fundo, uma rebelião. Todo pecado é uma busca de tirar a autonomia que pertence a Deus e dar a nós. E a partir daqui, o livro de Gênesis, ele quer mostrar para nós que com a entrada do pecado no mundo, tudo começou a dar errado. Todas as coisas desandaram. E parece que começamos agora no livro de Gênesis, depois da queda, numa setinha que vai cada vez mais para baixo, que cada vez mais vai para o fundo do poço. Então, quando nós começarmos a lermos Gênesis, quando chegamos ali na criação, nós entendemos que Deus é o Criador, Ele se apresenta como esse Deus que existe, que é real e que cria as coisas, que criou o ser humano, para a sua glória, mas que o pecado entrou no mundo, e agora, a partir daí, todas as coisas que eram para ser boas, começam a desandar, e muita coisa ruim entra na criação boa de Deus, através do pecado, através do homem e da mulher, através dessa queda que acontece no capítulo 3. Então não demora muito para que as coisas, geralmente falamos, foi de 8, foi de 0 a 1000, 0 a 100 muito rápido, Então tem alguns carros que aceleram assim, em 2 segundos já estão a 100 km por hora. E com a entrada do pecado é mais ou menos assim. As coisas aceleram de uma forma que é extremamente veloz, porque nós vamos ver que no verso de número 7, as consequências do pecado já começam a se mostrar. Olha só, o verso 7 do capítulo 3. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Uma vez o homem e a mulher estavam ali, confiavam um no outro, estavam em comunhão um com o outro, estavam nus porque não tinham nada do que se envergonhar, e agora, por causa do pecado, Adão e Eva não confiam mais um no outro. Adão e Eva já não mais conseguem se olhar da mesma forma que antes, agora eles se olham envergonhados, pois eles perderam essa confiança, eles tiveram uma quebra no relacionamento. Então o pecado mal entrou no mundo e o primeiro casal já está brigado. O primeiro casal já está desentendido e eles não querem nem se olhar e eles não mais confiam um no outro. Verso de número 8 do capítulo 3. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a mulher se esconderam. Peraí, no jardim eles estavam sempre diante da presença de Deus. O pecado entra, Deus aparece como mais um dia, como ele apareceu tantas outras vezes, provavelmente, só que agora eles se escondem. O pecado quebra o relacionamento entre nós, mas entre nós e Deus também. Então as coisas começam a acelerar e o pecado vai mostrando suas consequências. Verso de número 12.
quando Deus pergunta o que aconteceu e por que eles estavam assim escondidos, olha só o que o homem responde, né? Respondeu então o homem: a mulher que tu me deste, deu-me da árvore e eu comi. Mal entra o pecado e já começam a se acusar, já começam a apontar os erros. Foi a mulher que tu me deste. Então, o pecado acabou de entrar. O primeiro casal já está brigado, o relacionamento da humanidade com Deus já está destruído, e agora, quando eles são acusados, eles começam a se culpar um ao outro para poder se livrar disso, e não estou nem aí se Eva vai pagar o preço por aquilo que eu também tenho responsabilidade, mas que Deus se volte contra ela e não contra mim. É isso que Adão estava pensando. Olha só como o pecado ele já chega mostrando todas as suas faces. E essa seta vai se aprofundando cada vez mais, indo para um abismo gigante, né? E nós chegamos no capítulo 4, verso 8. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. Enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Não demorou muito para o primeiro irmão matar o outro. Ele invejou seu irmão, que tinha a aprovação de Deus por aquilo que fazia bem, e por causa da inveja, o primeiro homicídio aconteceu, primeiro sangue foi derramado. Algo que nunca era para acontecer na criação boa de Deus. E não demorou muito para que essas coisas surgissem. Então repara como que o livro de Gênesis está querendo mostrar algo para a gente. Está querendo mostrar que o pecado é terrível e que ele é responsável por tudo isso. No capítulo 4 ainda, no verso 23 e 24, temos uma canção. Olha só, alguém criou uma canção bela. Só que é uma canção que exalta a maldade e a violência dele mesmo, Lameque. Já ouviram falar ali de Lameque em Gênesis? Ele diz o seguinte, verso 23 e 24. Então Lameque disse às suas mulheres, né, pois ele que começou a ter muitas mulheres pela primeira vez, Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes, né? Então, olha só, um homem faz uma canção exaltando a própria violência, a própria maldade. E a gente vai cada vez mais afundando, né? A humanidade cada vez vai mais mostrando as consequências do pecado. Capítulo 6, versos do 1 ao 6, diz o seguinte: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, ele é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os néfilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses néfilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então, essa passagem, por mais que tenha algumas coisas complexas a se verem aqui a respeito sobre os filhos de Deus, as filhas dos homens, mas o intuito daquilo que Deus está mostrando aqui, indo além disso, é sobre como havia pessoas com renome, pessoas grandiosas surgindo, e sabe o que elas faziam? Maldade. Construíam cidades cheias de violência, reinos cheios de maldade, e enchiam a criação boa de Deus com o pecado. Chegamos, então, nesse ponto, e aqui para a gente dar ser um pouco mais dinâmico, tá? Toda separada aqui as passagens, mas não vai dar para ler todas. Mas chegamos no ponto onde Deus fala: quer saber, eu vou destruir tudo, porque há muita maldade no mundo, mas alguém achou o favor de Deus. Quem achou o favor de Deus no meio de toda essa maldade? Noé. Noé foi salvo através da arca, nós sabemos dessa história, então para nós nos tornarmos um pouco mais dinâmicos, né? E eles são salvos, acontece o dilúvio, Deus meio que começa de novo, né?
E ali Noé é como se fosse um segundo Adão. É como se Deus estivesse dando uma outra chance. Olha, vamos ver se agora através desse homem chamado Noé, que eu vi que é justo, que é bom, as coisas vão dar certo. E Deus faz tudo aquilo, e Noé é salvo, sua família é salvo. O que acontece um pouco depois, no capítulo 9, no verso 20 ao 28, nós não vamos ler. Noé, também em um jardim, planta uma vinha, toma vinho e se embriaga e fica nu. Seu filho Cã vê isso e olha só que filho bom, ao invés de ajudar o pai, zomba dele e vai rir com os irmãos, e os irmãos que vão ajudar de fato, né? E Cã, inclusive, é repreendido por Noé. Então, o que a Bíblia está nos mostrando? Olha só, eu fiz tudo de novo, escolhi o homem mais justo que tinha na terra, e nem ele conseguiu cumprir e ser bom e me obedecer. Até ele falhou, até Noé errou, e parece que, mesmo que se eu começasse do zero e desse outra chance para vocês, e fizesse outro Adão, tudo ainda daria errado. É isso que Deus está nos mostrando no livro de Gênesis. E aí chega no capítulo 11, a Torre de Babel é construída, as pessoas querem fazer um nome para si, Deus vê aquela maldade e divide a humanidade, né? E aí separa em várias línguas, e aí sim, não é mais um povo só, mas aí separa em vários povos, e aí acaba no capítulo 11. Então pode passar, olha só, é esse aqui mesmo, pode deixar aí. Qual é a primeira aplicação que nós tiramos do livro de Gênesis e aquilo que ele quer nos mostrar? O livro de Gênesis quer nos mostrar que existe uma praga, que é a pior praga de todas, que é o pecado. Você repara que enquanto você lê Gênesis, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas foram caindo, e cada vez vai se tornando pior e muito rápido. Isso significa que, por mais que tenhamos várias pragas e doenças neste mundo, assim como nós testemunhamos há alguns anos atrás o Covid, ou como teve a peste negra lá na Europa, que matou milhões também, existe uma praga, uma doença que é pior do que todas as outras doenças, e ela se chama pecado. O livro de Gênesis quer nos mostrar que o pecado é a causa de todo mal no mundo. O pecado é gravíssimo, é hediondo, ele é capaz de quebrar o nosso relacionamento entre nós, capaz de quebrar o nosso relacionamento com Deus, capaz de nos fazer sentir inveja do outro ao ponto de matar, capaz de nos fazer gabar por nossas maldades. O pecado é o responsável por toda a criação e por todo mundo ser do jeito que é. Cada notícia ruim, cada notícia triste, cada ato nosso em rebeldia ao Senhor é porque o pecado é terrível e hediondo. E isso aqui é importante porque muitas vezes nós não temos essa visão do pecado. Nós achamos ele um monstrinho bonitinho às vezes. Um monstrinho que dá para cuidar. Ou, igual tinha um filme, onde tinham uns bichinhos que as crianças compravam, os gremlins, né? Depois eles ficam feios, né? Mas no filme, no começo, os bichinhos são bonitinhos, né? Mas são uns monstrinhos. E nós achamos que são tipo esses gremlins, né, no começo do filme, uns monstrinhos mais bonitinhos. Nós temos que enxergar, então, por meio do livro de Gênesis, que o pecado não é um monstrinho bonitinho, é algo terrivelmente feio, é algo monstruoso e hediondo, e ele está no nosso coração. Quando nós passarmos a termos essa visão do pecado, a tendência é que nós nos afastemos ainda mais dele. É que nós cada vez mais não queremos ficar vivendo em pecado. Não só isso, o livro de Gênesis nos mostra que se há algum motivo para os nossos casamentos não estarem indo bem, ou o nosso relacionamento com Deus não estarem indo bem, o nosso relacionamento entre os irmãos não estarem indo bem, não são as circunstâncias, não são as outras pessoas, mas é o pecado no nosso coração. O pecado nos afasta de Deus, nos impede de cumprir o propósito que Ele nos deu. O pecado, sim, é a grande praga mortal. E ali no capítulo 12, nós vamos ler agora o verso de 1 ao 3, nós vamos ver que aqui nós podemos dividir, né, Gênesis nessas duas partes.
do 1 ao 11, é Deus e o mundo. E agora, do capítulo 12 até o 50, é Deus e a família de um homem, chamado Abraão. Diz assim, verso 1 do capítulo 12, e o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, olha, por mais que o homem erre, peque, parece que Deus está obstinado a abençoar a humanidade. Ele está determinado a ainda abençoar e resgatar o homem. E agora, no capítulo 12, nós vemos este homem chamado Abraão, que não era ninguém, que não era nada, mas Deus o escolheu, e Deus escolheu a família de Abraão. Então agora, do capítulo 12 em diante, o foco é em Abraão e em sua família. Então lembra, capítulo 11 foi separado vários povos, agora Deus escolhe um homem para se tornar, dali dele, o seu povo. Mas nós continuamos, e para nós também ainda continuarmos sendo mais dinâmicos, nós não vamos ler as passagens, e nós vemos que na história, Abraão foi escolhido, e aí ele fala, olha, eu vou abençoar todas as famílias da terra por meio da sua. E a gente pode pensar mais uma vez, nossa, eu acho que esse Abraão agora vai. Noé, eu achei que era Noé que ia dar certo, Não, mas acho que agora vai com Abraão. Mas Abraão também erra e peca. Quando ele chega no Egito, por temor do faraó, ele mente sobre a sua esposa, pois faraó acha sua esposa muito bela. E por medo disso, ele diz, esposa, Sara, fala que você é minha irmã, e só minha irmã. E assim Sara fez. Então, Abraão, um grande homem de Deus, também errou. Mais para frente, mesmo Deus tendo prometido que ele teria filhos de Sara, Abraão tem relações com sua serva Agar para tentar dar um jeitinho e fazer as coisas darem certo. Não confiou em Deus naquele momento. Então, mais uma vez, outro homem falhou em Gênesis. Mas, ainda assim, Deus mantém a sua promessa sobre a vida de Abraão, sobre sua família, e Deus continua abençoando Abraão. Essa promessa, ela é passada para o seu filho Isaque, que é passada para o seu filho Jacó. E Jacó, mais uma vez, vemos que, apesar de um homem de Deus, ele engana seu pai e seu irmão. E depois, como consequência, ele é enganado por Labão. Mas ainda assim, Deus decide abençoar também a vida de Jacó. E numa passagem um pouco diferente, Jacó, ele luta, ali está entre os capítulos 25 ao 36, a sua história, ele luta com Deus. E ele pede que Deus o abençoe, e Deus, por graça, abençoa e troca o seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então veja, Abraão errou, falhou, Deus continua ainda assim abençoando por graça. Jacó errou, falhou, Deus continua abençoando Jacó, agora chamado Israel. Jacó tem seus filhos, e um deles, José, é odiado e vendido como escravo, ou seja, os filhos de Jacó também falham e erram. Mas no fim, nós sabemos na história de José, que ele é usado lá no Egito para salvar toda a sua família da fome, e salva o Egito também. Ou seja, por mais que os seus irmãos tenham o odiado, vendido como escravo, Deus estava guiando a história para um propósito bom. E por mais que a gente tenha visto um panorama bem geral de todo o livro de Gênesis, o que isso quer nos mostrar? Pode passar mais um. Quer nos mostrar o seguinte, que Deus, ele dá chances atrás de chances à humanidade. E adivinha, todos erram, todos falham,
mas por mais que todos sejam infiéis, no livro de Gênesis parece, não só parece, mas é isso que ele nos mostra, que Deus ele permanece fiel à promessa que ele fez de abençoar, de salvar e de resgatar a humanidade. O homem peca, o homem falha, torna essa criação bela de Deus um lugar hediondo e cheio de maldade, e Deus ainda assim, com seu coração amoroso, não desiste da sua criação e quer salvá-los. Abraão erra, Deus continua com Abraão. Jacó erra, Deus continua com Jacó. Os filhos de Jacó erram, Deus continua ali com eles. E aí nós vemos que um verso final do livro de Gênesis parece resumir muito bem não só a história de José, pois é encontrado na história de José, mas toda a história do livro de Gênesis, que é Gênesis 50:20. Diz o seguinte: certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus, aqui algumas traduções falam transformou, mas o correto é intentou. Ele teve a intenção de fazer o bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Esse versículo resume a história de José, mas resume também o livro inteiro de Gênesis. Parece que o homem planejou o mal, buscou o mal, pecou, se rebelou, mas Deus, por ser fiel, não a mim ou a você, mas a sua palavra e a intenção dele de nos abençoar e de nos salvar, não nos abandonou e está guiando a história, mesmo em meio aos nossos pecados e maldades, para cumprir os seus propósitos bons de salvar muitas pessoas. Portanto, se outra aplicação nós podemos tirar do livro de Gênesis é que nós somos infiéis. O maior homem de Deus, a maior mulher de Deus também tem seus momentos de infidelidade. Mas Deus permanece fiel para sempre, amém? Não a mim, não a você, mas as promessas que Ele fez por amor e graça a nós. Por isso que Deus não abandonou Abraão, porque Ele disse: eu vou usar a sua família para abençoar todas as famílias. Eu vou andar com Isaac, eu vou andar com Jacó. E por mais que esses homens eram pecadores, Deus cumpriu e foi fiel. E é assim na nossa vida. Nós somos iguais a Abraão, Isaac, Jacó e todos os homens e mulheres que se encontram na Bíblia. Ou seja, falhos, pecadores, com esse pecado que entrou no capítulo 3 de Gênesis, encravado em nosso coração. E mesmo assim, Deus nos abençoa, Deus decide nos salvar, Deus decide estar conosco e Deus decide nos abençoar. Nós planejamos o mal, nós fizemos as coisas ruins, nós pecamos, mas Deus o intentou em bem. Essa é a grande mensagem de Gênesis. Agora, uma outra coisa para a gente encerrar, que não podemos escapar, né, não podemos deixar de ver, não só no livro de Gênesis, mas em todos os outros 4 livros que nós vamos ver nos próximos domingos, é que conseguimos enxergar Jesus neste livro. João 5,39 vai nos dizer o seguinte, Jesus diz aos fariseus, né, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas, né, que testificam de mim. O que Jesus está nos dizendo? Que os fariseus, eles liam as Escrituras, o Antigo Testamento, achando que cumprindo lei ia ter vida eterna. Mas ele está dizendo aos fariseus, é o Antigo Testamento que fala de mim. Então, olha, às vezes a gente tem a concepção que é só de Mateus para frente que começou Jesus, né? Sabe quando começou Jesus Cristo? Gênesis. Sabe quando começou a história da redenção e tudo aquilo que Deus planejou e que aconteceu na cruz, no ápice? Em Gênesis. Logo no princípio de tudo. Lucas 24:27, depois que Jesus ressuscita, ele conversa com seus discípulos no caminho do Emaús. Lucas 24:27 diz assim, começando por quem? Moisés. Quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés.
começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, nessa época, nem tinha ainda, né, os evangelhos ou as cartas de Paulo. Então, ele não começa assim, abrindo em Efésios, né, explicou Jesus sobre ele mesmo. Ele fala assim, começando lá em Gênesis, até o último livro da Bíblia, ali do Antigo Testamento, até Malaquias, Jesus foi explicando sobre ele mesmo e como ele estava sendo revelado no Antigo Testamento. Por isso que quando a gente pula o Antigo Testamento, a gente não tem a visão correta de Jesus como deveríamos ter, completa, assim como Deus pretendeu que tivéssemos. Por isso, a nossa intenção, além de ver esse panorama bem geral, né, porque a gente é um livro muito extenso, então é só um jeito de auxiliar na leitura, bem rapidamente. Nossa intenção é ver Jesus em cada um desses livros. E como nós enxergamos Jesus no livro de Gênesis, né? Eu separei aqui algumas coisas, não todas. Mas começamos logo no capítulo 3. Capítulo 3, verso 15. Vamos ler lá? 3:15. O homem tinha acabado de cair, o homem tinha acabado de pecar, tudo de ruim que poderia acontecer, aconteceu, Gênesis 3:15. E o que Deus faz? Porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando da serpente e a mulher, do diabo e a humanidade. Entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo no começo de Gênesis, Deus já promete o Evangelho. Nós chamamos isso aqui de o proto-evangelho. É o comecinho ali do evangelho. Pois ele fala de alguém que viria da mulher, que faria o quê? Pisaria na cabeça da serpente. E nós vemos aqui nos textos de Hebreus 2:14, que Cristo participou da carne e do sangue para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, a serpente antiga que enganou Adão e Eva. Jesus Cristo é essa pessoa prometida lá em Gênesis 3:15, que viria e esmagaria o diabo, esmagaria a serpente. Então não demora muito para que a gente consiga ver Jesus na Bíblia. Mas nós vemos também, no capítulo 12, verso 1 e 3, que nós lemos, que Deus abençoaria a família de um homem, chamado Abraão. E através da família de Abraão, Deus ele faria o quê? Abençoaria todas as outras famílias. Como Deus abençoou todas as outras famílias da terra por meio de Abraão? Ora, Jesus Cristo, pois Jesus vem da descendência de Abraão. Jesus é do povo de Israel. E essa era a intenção de Deus desde o princípio. Trazer desta família que ele abençoou, alguém que iria abençoar todas as outras. E isso que Jesus Cristo fez. E é isso que o livro de Gênesis está querendo nos mostrar. Então, a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. Ela não chega no capítulo 1 e mostra tudo de uma vez, mas ela já vai dando indícios. É como se Jesus estivesse aparecendo um pouquinho, como se ele estivesse atrás de uma cortina e ele já mostrasse um pouquinho da mão, depois ele mostra um pouquinho do pé, e ele vai aparecendo aos poucos, e ele vai se desenvolvendo ali na narrativa, até chegar no ápice, que é a cruz. Mas quando nós deixamos de estudar esses primeiros livros, ou o Antigo Testamento, a gente perde esse panorama completo. A gente perde essa parte que nos mostra também de Jesus Cristo. Continuando, então, essa promessa de 3:15, ela é ligada, então, à promessa que é feita a Abraão. Aquele que vai esmagar a cabeça da serpente é aquele que vai vir de Abraão para abençoar todas as outras famílias. Essa promessa passa para Isaac, que passa para Jacó, e Jacó, no finalzinho da sua vida, antes de morrer, ele passa essa promessa para Judá. Então, capítulo 49, verso do 8 ao 10. Capítulo 49, verso do 8 ao 10. Diz o seguinte: Judá, teus irmãos te louvarão.
tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Subiste vindo da presa, meu filho, ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará, o cetro, então ele fala de um rei. Não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e os povos obedecerão a ele. Quem é? Quem é que vem de Judá, que é o rei, que tem o cetro, e os povos o obedecerão? Jesus Cristo. Então, as coisas começam a se conectar. E aquela expressão, Jesus, ser o leão da tribo de Judá, não é só uma frase bonita. Começa a fazer sentido, porque quando nós não pulamos esse livro, a imagem está completa, e a gente lembra, opa, esse Jesus que aparece um tempo depois, é aquele que foi prometido que viria de Judá, que seria um rei, com cetro, que reinaria e os povos o obedeceriam. Então veja como do começo ao fim da Bíblia, tudo fala sobre Jesus. De uma forma progressiva, ele vai aparecendo aos poucos. E a imagem vai se completando, como se fosse um quebra-cabeça. Mas o problema é que a gente tem deixado de estudar essas outras peças. E tentado ver o quebra-cabeça apenas com metade. Ou com menos da metade, já que o Novo Testamento é ainda menor que o Antigo. Então, Gênesis começa com a promessa de um descendente e termina apontando para um rei. A Bíblia inteira está caminhando em direção a Jesus Cristo. Ele é o descendente, ele é quem vai vir da família de Abraão para abençoar todos os povos, e ele é o rei da tribo de Judá. E ele é o nosso rei. Por isso, Gênesis é um livro extremamente importante. Sem ele, não temos as bases da criação. Sem ele, nós não entendemos o porquê Jesus teve que vir, porque ele veio justamente porque esse pecado é hediondo e terrível. E ali, ele já começa a mostrar que mesmo que somos infiéis, Deus permanece fiel às suas promessas. Porque ele poderia ter falado, eu não vou mandar mais Jesus porque vocês pecaram demais. Mas já que ele é fiel, não a nós, mas aquilo que ele prometeu, Jesus veio e abençoou nossa família, e nos salvou, e nos livrou do poder da morte e do diabo, esmagando. E hoje ele é o rei da sua igreja, amém? Então pode passar mais a frase final, que eu acho que inclusive foi a que eu falei, A Bíblia então começa com uma promessa, um descendente. Venceria a serpente em Gênesis. Essa promessa atravessa gerações, alcança Abraão, passa por Judá e no Novo Testamento finalmente recebe um nome, que é Jesus Cristo. Nós vamos orar agora e vamos nos dividir em classe, e ali então toda essa família de Abraão fica no Egito, permanece no Egito, e a gente é obrigado aí ao próximo livro, o livro de Êxodo, para saber o que vai acontecer com essa família que Deus escolheu entre tantas outras. O que vai acontecer com Israel, ali que é o povo de Deus, Israel, já que Jacó teve o nome mudado, E aí a gente vai estudar isso no próximo domingo em Êxodo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor instruiu os nossos corações. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que se revelou, um Deus que antes da fundação do mundo já tinha planejado, queria entregar o seu Filho para nos salvar. No momento que nós nos rebelamos contra o Senhor já estava ali para prometer que um descendente iria esmagar a serpente. No momento onde todas as famílias do mundo pareciam perdidas, o Senhor escolheu uma, por misericórdia e graça, para dela trazer o Salvador. No momento onde tantos reis maus reinavam e espalhavam violência e maldade, o Senhor prometeu um rei que viria, e todos os povos obedeceriam a esse rei, e ele reinaria com justiça e sabedoria. E esse rei é Jesus Cristo, que por mais que o nosso pecado seja terrível, por mais que o nosso pecado tenha manchado a criação, o Senhor veio e nos salvou. E foi fiel às promessas que o Senhor fez a nós, de bênção
de paz, de alegria, de salvação, de perdão em Jesus Cristo. E nós te louvamos por isso. Porque se dependesse de nós, isso nada teria acontecido. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Desculpa. Graça e paz a todos. Bom, segue as salas no mesmo padrão domingo passado, tá? Pastor Paulo lá com os jovens, adolescentes na sala, juniores. Hoje dá para